Oi, Vera. Boa noite a todos. Hoje hoje é dia 28 de maio de 2020. Nós vamos começar a nossa Hora da Genética, que é um canal de comunicação da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica com a comunidade. Hoje nós vamos falar sobre Covid na gestação, no feto e no recém-nascido. E vamos ter como convidada a professora Lavínia Schiller Fatini, que é professora titular do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é coordenadora do Sistema Nacional de Informações sobre Teratógenos, além de ser ex-presidente da SBGM. Lavínia, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite. E gostaria de pedir para você começar, Lavínia, falando sobre o que é um teratógeno e o que é o agente teratogênico e o CIAT, porque isso vai dar uma liga para nós falarmos do assunto de hoje. Tá bom. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo? A Vera não está aparecendo, né? É isso mesmo. Bom, então, como foi mencionado, e há muito tempo eu trabalho com teratógenos. O que são teratógenos? E é engraçado a gente falar isso porque não é né? Então, na verdade, nós geneticistas trabalhamos muito com anomalias congênitas, né? Algumas são defeitos físicos, outros são funcionais. A maioria deles, uma quantidade muito são causados por problemas genéticos, mas alguns muito parecidos com os problemas genéticos são causados também por agentes ambientais, tá? Esses agentes ambientais podem ser medicações, podem ser infecções, vírus, podem ser também agentes químicos ou físicos, tá? E a gente dá o nome para essas substâncias ou agentes de teratógenos, tá? Então, teratógeno é tudo aquilo que presente na gravidez, durante a gravidez, pode causar uma alteração no embrião ou no feto. E muitas vezes o fenótipo, a aparência, vai ser muito parecida com uma doença genética. Então, por isso, muitos geneticistas trabalham com essas causas. E outra coisa legal também de comentar é que quando a gente pensa assim, genética e ambiente, eles não estão separados. Os agentes ambientais, eles interagem com processos genéticos de desenvolvimento, tá? Então, mesmo os agentes ambientais depende de suscetibilidade genética, de mecanismos genéticos pelos quais o organismo do feto vai responder, tá? Então, não é separado genética e ambiente. A maioria dos defeitos congênitos, assim, tem o que a gente chama de causas multifatoriais, ou seja, tanto causas genéticas como teratógenos podem participar. Oi, Vera, agora estou te vendo. Agora sim. Então, pensando na questão da interação do ambiente com a genética, especialmente nessa fase da Covid, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão de se a gestante é uma pessoa que tem um risco maior de contrair a Covid-19 ou uma evolução diferenciada da Covid-19 por conta da gestação. Obrigada. Essa pergunta é super importante, tá? É interessante porque outros coronavírus que tiveram antes e outras infecções, como a gripe H1N1, a MERS, a SARS, elas se observava que as grávidas, quando infectadas, tinham desfechos piores. E se a gente pensar que a gravidez, imagina,
tem o feto que está crescendo, né? Então, tem alterações hemodinâmicas, a frequência cardíaca das mulheres aumenta, o débito, o coração tem que trabalhar mais, né? Com a quantidade de circulação e líquido que tem que empurrar, basicamente, pelo organismo, né? Mulheres potencialmente sejam mais sensíveis a infecções. Mas, por estranho que pareça, a Covid atualmente não atinge mais mulheres grávidas e as mulheres grávidas que são contaminadas não têm mais chance até agora, e já são milhares que foram investigadas, não tem mais chance de desenvolver pneumonia, de desenvolver síndrome aguda respiratória grave e também não morte, que é uma das coisas que mais interessa assim, na questão de desfecho, tá? Não se tem uma explicação por isso, mas diferentes trabalhos na literatura e todos concordam que para essa infecção as mulheres não estão em risco maior, grávidas. Agora, qual é o problema, tá? Isso tem que ser controlado para o que a gente chama de comorbidade, tá? Ou seja, a gente sabe que algumas condições por si próprias aumentam os desfechos adversos. Diabetes é um deles, e diabetes gestacional é uma circunstância frequente nas grávidas, tá? Hipertensão. Então, fala que as mulheres não estão em risco aumentado, grávidas, é comparada com mulheres da mesma idade e sem comorbidades, tá? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Quando você diz comparar com outras mulheres da mesma faixa etária, que não tem nenhuma outra doença associada, a Covid-19 não parece ter um risco aumentado nessas gestantes, vamos dizer, padrão, sem mais nada, né? É isso que você... Isso. Vera, não sei se é a minha internet, mas eu estou te escutando cortada. Está falhando um pouco. Tá. Você me escuta? Sim, eu escuto perfeitamente. Mas a minha pergunta foi no sentido de escutar a tua última pergunta. O pessoal está dizendo, travou. Tem a ver com a questão do aumento de risco para aborto na Covid. O aumento de risco da grávida. Da grávida para aborto. Ah, sim, boa pergunta. Agora faltou a palavra aborto. Lavínia. Então, a pergunta Lavínia. da Vera é... Oi. O pessoal está dizendo que está travando bastante, né? Olha, eu acho que vamos fazer uma coisa. Eu vou sair e entrar. Tá bom. Eu estou vendo os comentários do pessoal e aí eu vou perguntar. Tá. Isso, risco de aborto, o pessoal está falando. Vocês, enquanto a Vera entra, vocês conseguem ouvir a Lavínia ou só a Vera que está dando problemas? Só a Vera está travando. Vera, é contigo. Então, enquanto a Vera risco de aborto, mas no final da gravidez, tá? Então, a maioria dos estudos são de mulheres que já estão no terceiro trimestre.
E isso está associado aí a alguns riscos fetais, como parto prematuro, ruptura prematura de membranas portanto, morte neonatal, tá? Aborto é uma inferência de outras infecções por coronavírus que no início da gravidez também dão aborto, tá? Mas no Covid-19, até agora, a gente ainda não tem número suficiente para dizer que o aborto está aumentado, tá? E agora, posso fazer alguns comentários para a gente entender essa parte que eu estou falando? Veja uma coisa, tá? Por que causaria aborto, tá? Então, ou problemas no feto. A gente tem que pensar em duas coisas. Uma é o vírus passar pela placenta, tá? A transferência placentária ou vertical. E isso, opa, travou as duas. Travamos todas. Nossa, hoje estamos difíceis aqui. Eu vou escrever aqui, travamos. Ah, que coisa! Será que é muitas lives? Olha, não sei, a semana passada nós fizemos no mesmo lugar, estava tudo bem, mas... Tá. Bom, olha só. Eu vi já que tem uma pergunta ali, tá? A Débora disse que nós duas. A Raquel perguntou do artigo, tá? Eu já vou falar no artigo, tá? Voltamos, tá? Peraí, que deu. Tá, pronto, tá? Tô enxergando o pessoal aqui. Tá, bom, vamos lá. Então, o que eu estava dizendo, tá? Raquel, já te respondo a pergunta sobre a infectado no último trimestre, tá? E a gliose lá. Bom, primeiro essa questão assim, de como é que a gente pode ter um feto. Tanto que os testes para a gente testar se está infectado ou não, a maioria são suave nasal, né? Ou faríngeo, enfim, tá? Bom, então, a questão da transmissão placentária, ela já tem essa questão teórica de que não parece ter muito vírus na circulação de qualquer pessoa infectada, inclusive as grávidas, tá? Mas é verdade, aí eu vou entrar na história da Raquel, tá? Há casos de crianças que nasceram e imediatamente depois, ou já logo ao nascer, tiveram IgM ou sinais positivos, tá? Até agora não conseguiu se separar esses recém-nascidos de infecção perinatal, tá? Se a gente observar que que se sabe agora que o vírus ele pode ser excretado, inclusive pelas fezes, tá? Então, o canal do parto, ele é um momento em que se trocam fluidos, tá? Então, isso é uma evidência. Há outras questões também do momento do parto, de ruptura de placenta e de outras coisas que poderiam evitar. Mas até agora não tem nenhuma evidência, tá? Esse artigo que a Raquel está mencionando, na verdade, o que eu vi, se é o mesmo, acho que é esse, né, da gliose, é um pré-print, ou seja, ele ainda não foi nem revisado por pares e não está publicado. Mas as evidências, o que não parece indicar, e ele no título desse pré-print, ele diz, o primeiro caso confirmado de transmissão vertical, tá? Porque ele acha alterações no feto que seriam compatíveis com uma infecção pré-natal. A única coisa é que essas alterações que são observadas não são compatíveis com o período em que a mulher teve a infecção, que foi realmente muito próximo ao parto, tá? Então, provavelmente,
outras discussões de especialistas em medicina pré-natal, mesmo com esse artigo, a maioria dos especialistas acha que isso ainda não é uma confirmação de transmissão vertical, tá? Até o que eu quero dizer é que vocês todos sabem, né? Em medicina, assim como outras coisas, a gente nunca, e mesmo em genética, às vezes 100% não é uma realidade, ou seja, a gente não pode garantir que nunca vai haver. Então, o que eu digo é que no dia de hoje, 28 de maio, se existir transmissão vertical, ela, no terceiro trimestre, ela é muito rara, tá? É muito rara, o que nos permite que a gente tranquilize a maioria das mulheres. Foram feitos estudos em líquido amniótico, não houve evidência de vírus em líquido amniótico em punções pré-natais. Cordão umbilical também não apareceu na maioria dos casos, tá? Então, todas as infecções que acontecem no período perinatal, mais provavelmente são contaminação nesse momento do parto, tá? E que aí não teria diferença, no que se conhece até agora, entre um parto vaginal e uma cesárea. Pois é. A cesárea, ela geralmente é mais recomendada por causa do risco da infecção, etc. Mas tem um trabalho agora dos chineses que diz que não tem diferença entre o parto vaginal e a cesárea, tá? Mas isso eu ficaria assim, um pouco, digamos, menos otimista quanto ao parto normal, tá? Assim, a indicação seria, idealmente, a cesariana pela questão de proteção melhor, especialmente com as secreções maternas, vaginais e retais, né? Outra coisa que eu acho interessante... Oi? Diz. Não, eu acho que isso é muito interessante da gente comentar, porque certamente deve estar nos assistindo mães gestantes, né, preocupadas com a questão do parto e tudo isso, né, que é um fator de discutir com seus obstetras as melhores possibilidades para aquela situação, caso venha a ser infectado, né? Claro! Agora, na questão, caso venha... No caso venha a ser infectada, tem uma pergunta aqui, perguntando, Lavínia, se tem alguma sugestão do motivo da evolução na gestante com Covid ser mais benigna do que no indivíduo sem estar durante a gestação. Você tem alguma ideia, alguma informação? Não, peraí. Não, acho que eu não fui clara. Ela não é mais benigna do que quem não está na gestação. Ela não é diferente, ela não tem maior risco. Não sei se acho que eu talvez não tenha ficado claro, foi naquela hora que a gente estava tentando ver se estava travando ou não, tá? O que eu quero dizer é que se a gente parear por idade, por presença de comorbidade, não tem evidência de piores desfechos com relação ao controle. Tá legal? O controle quer dizer mulheres não grávidas, tá? A gente sabe que as mulheres já são mais protegidas para o Covid-19, tá? As mulheres, ser mulher é um fator de proteção para desfecho adverso, tá? E eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas, tá? O Apgar de uma criança que foi 4,2, Apgar mais baixo. Ah, bom, aí se tem pediatra na sala de parto, bom. Não, isso acho que alguém estava comentando um dos casos que foi descrito, tá? Mas então, realmente, assim, tem o que, resumindo, tá? Então, o que a gente sabe até agora, tá? As mulheres, por estarem grávidas, não têm maior risco do que as mulheres que não estão grávidas, comparadas por idade e por comorbidade, tá? A presença de outra comorbidade. Bom, em dito isso, qual é o risco para feto, tá?
não tem evidência de transmissão vertical, ou seja, de passagem do vírus para o feto. O que para nós brasileiros já é uma grande notícia, porque a gente ainda está com o fantasma, que não é um fantasma, né? Assim, mas a memória, por assim dizer, da infecção por Zika. Tá? Então, isso uma preocupação muito grande. Agora, então, vamos voltar ali ao que eu estava dizendo. O fato de não haver transmissão vertical não significa que o feto está protegido, tá? Por quê? Porque a situação clínica materna pode interferir com, especialmente no final da gravidez, oxigenação materna, hidratação, pH e uma série de outras circunstâncias podem realmente causar complicações logo depois do parto ou no parto, tá? Então, por isso que eu disse, parto prematuro tem maior frequência, tá? E o que eles chamam de, como é que a gente diz, de estresse fetal, complicações neonatais, pouca adaptação neonatal, complicações às vezes respiratórias, que pode ser a infecção que o feto tem, mas também ele pode nascer com mais dificuldade, tá? Agora, boa notícia, tá? Eu apavoro, depois tranquilizo, mas dentro da evidência científica, tá? Mesmo os nenês, esses nenês que foram infectados, provavelmente no período neonatal, ou que nasceram com dificuldade, a maioria se recuperou super bem, tá? Tem casos de morte, sim, teve casos de morte, tá? Mas não foi um número pequeno de casos, tá? Um número pequeno de casos. Desconforto respiratório, obrigada, Raquel. Porque às vezes a gente, ao vivo, dá um pânico, né? A gente esquece as coisas. Acho que não acho o nome certo. Deixa eu agora de novo, vamos introduzir preocupações. Eu vi que alguém perguntou sobre resultado de gestação com infecção de primeiro e segundo trimestre. Nós estamos fazendo parte de um consórcio internacional de registro de grávidas, tá? E não temos ainda evidências ou desfechos, quer dizer, são gestações que ainda não se completaram, tá? Aí pode dizer, sim, mas já fizeram um pré-natal, morfológico, qualquer coisa. As que fizeram até agora não tem diferença, mas os números são muito pequenos ainda que entraram em estudos, tá? Então, a gente não pode responder. Agora, de novo, o que a gente conhece de outras infecções? Então, isso que é interessante quando a gente trabalha nessa questão de teratogênese é entender a lógica da coisa e ver o que a gente conhece de outras, né? Mas a gente sabe que febre alta, tá? Tem risco para o desenvolvimento do feto, tá? Então, por exemplo, o que a gente chama, os que são geneticistas aqui entendem, né? Defeitos de tubo neural. Quem não for geneticista, a espinha bífida ou meningocele, tá? Que é um defeito relativamente comum na espécie humana, mas um dos fatores de risco independente, ou seja, uma das coisas que aumenta a probabilidade é a febre alta, tá? Então, Covid-19 costuma dar febre alta. Então, qual é? Aqui sim, recomendação, usar antitérmico, tá? Então, tem que controlar a febre. Mesmo que não saiba ainda qual é a causa, a febre deve ser controlada, porque ela é um fator de risco. Alguém perguntou sobre o uso ali também de cloroquina, hidroxicloroquina, especialmente esses dois, tá? Então, isso também é importante, tá? A FDA já não está mais usando aquelas categorias A, B, C e D. Por quê? Porque essas categorias, elas não particularizam o que é a doença materna. O que eu posso dizer para vocês é que tanto cloroquina como hidroxicloroquina usada tanto para malária como para lúpus não se mostrou teratogênica, tá? Mas, claro,
claro, são condições maternas diferentes. E até hoje a indicação é mulher, inclusive para lúpus, gente, a hidroxicloroquina é uma das drogas de escolha, tá? Melhor até do que corticoides. Então, o que eu quero mencionar e dizer para vocês é o seguinte: uma medicação, hidroxicloroquina ou cloroquina, quando usada com indicação médica em que haja um benefício materno claro, ela deve ser usada. Qual é a complicação? Tá? Mesmo lúpus e malária, os números amostrais disponíveis têm uma limitação, tá? Então, assim, no nosso melhor conhecimento, não aumenta o risco. Agora, o que nós vemos com receio, e aqui é uma posição do nosso serviço de informação sobre teratógenos, minha e de meus colegas também, é que o uso indiscriminado, ou seja, o uso em que a gente não vai ter uma indicação precisa. Por exemplo, usar hidroxicloroquina profilaticamente, ou antes de eu saber se tenho sintomas ou não. Isso ainda não é justificado enquanto não houver um claro benefício da cloroquina ou hidroxicloroquina em sintomas leves ou na profilaxia, tá? Por quê? Porque nós temos que pensar que podem ser milhares de mulheres usando, tá? Milhares de mulheres que talvez não tivessem outro risco gestacional, tá? Então, esse limite, esse risco-benefício, ele é muito tênue, tá? Então, nós temos... qual é a nossa posição? Esperar as evidências científicas do benefício do uso da hidroxicloroquina, mas sabendo que ela não é um teratógeno maior, tá? Mas também o uso indiscriminado pode aparecer aquele risco que, por causa da nossa limitação de estudo só em malária e lúpus, não tínhamos visto ainda, tá? Então, a gente trabalha muito em números amostrais, em grau de certeza, tá? A Raquel estava dizendo uma outra coisa importante, a febre também aumenta o risco de banda ou brida amniótica, que é quando as membranas amnióticas podem se romper, elas cicatrizam e pegam membros ou às vezes o rosto, tá? Um comentário da Débora aqui. Posso olhar a pergunta da Fernanda Bender? Se existe a opção da gestante ser testada para Covid pré-parto e na saída da... Ai, são todas perguntas. Desaparece para mim a pergunta aqui. Ai, Vera, tu vai ter que me ajudar nas perguntas. Olha aqui, se ela pode ser testada antes e depois. Eu estou na pergunta de antes. Tá bom, obrigada. Eu acho perguntas, elas vão desaparecendo aqui para mim, me perdi. Tá, fala. A Débora gostaria de saber se teria algum conhecimento sobre teratogênese na primeiro e segundo trimestre, enquanto eu acho a pergunta da Fernanda aqui. Tá, o primeiro e segundo trimestre é isso que falei. Não temos ainda evidência do Covid, tá? Mas a gente não pode ficar tranquilo por causa da febre alta, tá? Febre alta é um fator independente, então pode o vírus não passar, mas a febre ser um teratógeno, tá? Além de outras condições maternas. Até o momento não há evidência, que nem eu falei para vocês, de teratogenicidade no primeiro trimestre, tá? A pergunta da Fernanda, Lavínia, é assim: existe a opção da gestante poder ser testada para Covid-19 no pré-parto e na saída da maternidade após o nascimento do bebê? Na verdade, a opção existe, mas tem que, não faz parte do protocolo de atendimento, né? Eu imagino que ela esteja preocupada no caso de ser assintomática, né? Não é isso? Porque é muito complicado. Vou explicar por que é complicado. A gente sabe que os testes para o PCR, 30% vão dar negativos, mesmo em mulheres sintomáticas. Ou seja, o PCR vai pegar a infecção aguda, tá?
aparentemente a sensibilidade desse teste, ela está relacionada com a presença do vírus nas secreções, que é onde a gente faz a coleta, tá? Então, o que eu quero dizer, o fato de um teste ser negativo não exclui que uma pessoa seja infectada, lamentavelmente, tá? Depois, tem também os testes imunológicos, mas esses testes imunológicos, realmente, eles refletem mais uma infecção que já ocorreu, tá? Mesmo a IgM, ela cresce um pouquinho depois, tá? A Fernanda diz, para cá sem sintomas. Fernanda, então, a resposta é essa. Não há indicação nesse momento, tá? Por quê? Pela falta de confiabilidade do resultado do teste. Se o teste der positivo, ok, é positivo e assintomático. Mas se der negativo, eu continuo não sabendo. Isso não modifica nenhuma conduta para o bebê, tá? Então, eu entendo que a preocupação seria, se eu estou entendendo bem tua pergunta, a mulher está assintomática, ela tem o bebê, ela não sabe que está transmitindo e pode transmitir para o seu filho, né? Sim, mas nesse momento ainda não é a nossa conduta, tá? Porque ainda não está bem estabelecido até qual é o risco de transmissão das assintomáticas para os seus bebês e etc, tá? A Raquel está colocando ali 30% dos PCRs são negativos, em torno de 1/3, né? Por aí, tá? Uma coisa que alguém perguntou por aí, mas acho que está no da Bender também, ou se não apareceu antes que eu esqueça, a amamentação, tá? Então, também não tem evidência que o vírus passe para o leite materno. O que significa que, mesmo que a mulher esteja infectada, há uma recomendação que ela mantenha a amamentação, tá? E por que isso? Porque ela pode passar, né, aí anticorpos que protegem, além dos benefícios da amamentação. Então, aí a recomendação é a mulher usar máscara, protetor, uma boa higiene, não álcool no seio, né? Higiene com sabão e coisa assim, lavar bem as mãos, obviamente, né? Ao manusear o bebê, amamentar e colocar no berço. Se recomenda que esse berço, que a mãe fique afastada do berço enquanto ela não esteja amamentando, pelo menos 2 metros, uso de máscara, tudo aquilo, tá? Então, mas a amamentação tem sido preconizada na maioria dos países, tá? Uma questão que apareceu aqui, Lavínia, assim, foge um pouco da amamentação, na verdade é pré-concepcional, né? Existiria alguma recomendação para não engravidar por conta da Covid nesse momento? Olha, engravidar, olha, isso a gente nem fez essa recomendação geral na época do Zika. Por quê? Porque a decisão de ter filho, ela varia muito com as expectativas da pessoa. Então, se tu é uma pessoa jovem, tem muitos anos para ter filho, etc. Então, olha, que bom, então vamos esperar, porque o mundo está muito complicado, né? Então, mas é diferente, às vezes, pessoas que não têm tanto tempo ou engravidam sem saber, né? Acontece, enfim, mais metade das gestações pode ser desejadas, mas não ocorrem, mas realmente não há por que evitar uma gravidez porque estamos no meio desta pandemia, tá? Então, não temos vacina, não temos tratamento, mas temos o distanciamento social, enfim, né? Mas isso é uma decisão sempre de um casal e não há uma contraindicação formal, mas sim, o planejamento é importante, tá? Então, isso não significa oba, tá? Não estou fazendo nada, vamos fazer um bebê, né? Ácido fólico, tem toda uma preparação, né?
vacina para gripe, a gripe que a gente já tem, a vacina. Então, tem uma série de coisas que é importante no planejamento. Então, que legal, esse pode ser um momento importante até para fazer esse planejamento, tá? Uma outra questão que eu acho que é interessante comentar é assim, o bebê cuja mãe teve Covid durante a gravidez, ele pode vir a transmitir o vírus? Pelo que a sua fala, eu entendi que não, porque na verdade ele o vírus não parece, não passa a barreira placentária. Tanto quanto a gente saiba, não, né? Então, se ela teve lá na gravidez, por exemplo, olha só. Então, vamos pensar duas situações diferentes. Uma, a mulher está dando à luz e está infectada, tá? Essa é a pior situação e é nessa que acontecem os piores desfechos. Por quê? Porque é uma mãe que às vezes está até na UTI, tá? Com risco de vida materno. Então, este é um risco grande para mãe e bebê. Agora, uma mulher teve lá, sei lá, 32 semanas, a gente já tem esses desfechos, tá? 32 semanas, passou 14 dias, está curada, feliz em casa. Isso é importante. Até agora, esses casos não tem nenhum que tenha nascido infectado, tá? Ou com algum problema maior, tá? Todos esses casos, inclusive de parto prematuro, de ruptura de membrana que eu falei, eles estão relacionados à infecção ocasionando o parto, tá? No momento do parto. Não tem evidências que uma infecção que aconteceu se curou e o parto acontece mais adiante, que isso tenha desfecho adverso, vejam, independente de outras coisas que a mulher possa ter. Então, vamos tentar entender aqui que aqui tem uma coisa que pode ser um pouco complicadinha, tá? Não é uma ratoeira, mas enfim. Diabetes gestacional, ela é um fator de risco para uma série de complicações fetais. E às vezes uma mulher tem que fazer uma cesariana, antecipar o parto, por causa do bebê macrossômico, polidrâmnios, né? Ou pode também ter pressão alta, pré-eclâmpsia. Então, esses fatores de risco, eles também são os que deixam a mulher com mais chance de fazer complicação para o Covid, tá? Então, realmente, o que acontece muitas vezes é que se somam esses fatores, tá? Não é a gestação que aumenta o risco de ela ter complicação por causa do Covid, mas sim a diabetes gestacional ou a pressão alta, por exemplo, tá? E isso também é fator de risco para o desfecho da gravidez, tá? Então ficou meio assim, mas eu tentei esclarecer como é às vezes uma rodinha assim de retroalimentação positiva e que explica então casos em que o desfecho é reservado, tá? Lavínia, acho que alguém entrou um pouquinho mais tarde, então eu vou pedir de novo para você repetir, tá? Porque a pessoa fez a pergunta de novo. Existe risco aumentado para a gestante em relação a óbito da não gestante? Tá, então é parecida, tá ótimo, não tem problema, tá? A pergunta, porque é bom esclarecer e repetir, tá? Então, o óbito, isso que eu estou dizendo, se a mulher não tem comorbidades, o óbito é igual a mulheres não grávidas com a mesma idade, tá? Então, o que eu quero dizer é que a gravidez por si não parece porque até agora a gente tem por aí umas 500 mulheres na literatura já, 320, se a gente somar outras por aí, quase 500 mulheres, tá? Não parece, então, né, com essa amostra, não há diferença entre óbito materno de uma mulher não grávida quando a gente controla para idade, que é um fator de risco, e presença de outras comorbidades, tá?
E quando eu falei, eu citei muito em diabetes, pressão alta, mas vejam, tem tabagismo também, que é outro, né? Problemas cardíacos que algumas mulheres têm. Então, esses parecem ser os fatores de risco, independente se seja grávida ou não grávida, tá? Uma outra questão aqui bem interessante é se existe algum protocolo de acompanhamento dos recém-nascidos cujas mães tiveram Covid. Até 15 dias. O protocolo de acompanhamento, na verdade, nesse momento, o que a gente diz 15 dias? Que é o mesmo período, digamos, de incubação e, né, se uma pessoa se entra em contato com alguém que teve Covid agora, qual é o tempo que eu tenho que fazer quarentena? 2 semanas, né? 15 dias. Então, as recomendações atualmente para bebês nascidos saudáveis, né? Nasceu bem o nenê. E agora? Quanto tempo eu acompanho ele de perto para ver sintomas, assim, com o olho em cima? 15 dias, tá? Como a gente ainda não tem evidência de transmissão transplacentária, nós não estamos preocupados ainda com desfechos mais tarde, tá? Mas vejam, tudo isso nós estamos falando em 28 de maio, e muitas gestações de primeiro trimestre ainda não nasceram, porque os casos mais antigos foram final de dezembro na China, início de janeiro, aí a China no início não, mas os casos seguidos é a partir de janeiro. Então, não temos ainda tempo suficiente, tá? Lavínia, a gente faz um daqui a 4 meses. Em setembro a gente faz um. Vai ser interessante ver isso mesmo. Agora, tem uma outra pergunta aqui, focada na gestante ainda, que são variações do mesmo tema, mas que são complementares, né? A pergunta é a seguinte: se a gestante está no grupo de risco, né? Porque ela tem uma propensão maior de ser infectada, porque o sistema imunológico da gestante é complicado, ela está num grupo de risco. Mas durante a gestação, ao ser infectada, o risco seria semelhante. Sim, olha só, se é que eu entendi, né? Sim, o sistema imune da mulher, ele dá uma baixada, mas para alguns componentes do sistema imune, tá? Então, isso alguém perguntou antes, e eu também tinha falado, mas repito, ninguém sabe ainda por que a gestante não está com desfecho adverso maior pelo fato de ser gestante. Todo mundo esperava isso, tá? Tanto que elas estão num grupo de risco, são protegidas, etc., tá certo? Tá? Mas não sabemos explicar ainda o que há específico no Covid, né? Que de alguma maneira geral as mulheres grávidas não são diferentes de outras mulheres, tá? Porque as próprias mulheres, ser mulher já é um fator de proteção. Isso tem a ver com receptores, tá, provavelmente, tá, uma das hipóteses, é que tem a ver com esses receptores da ACE, né, da ECA, da enzima conversora da angiotensina, né, que é um dos mecanismos de entrada do vírus, enfim. Então, por aí a gente ainda vai ter que descobrir muita coisa, né? Mas a gente tem que pensar que o sistema imune, ele não é assim um bloco fechado. Ele é super dinâmico e há uma baixa da imunidade materna com relação à rejeição, né? Ao próprio feto, né? Ao filho. Mas não parece ter nada a ver agora com essa infecção por SARS-CoV-2. Uma outra pergunta aqui interessante, olha, de alguém de longe, falando em espanhol. Se a interação menor com o vírus seria por conta dos receptores ACE2. Exatamente o que eu falei. A CE2 é a enzima conversora da angiotensina. Sim, pode ser. Estou dizendo que é uma boa probabilidade, tem gente trabalhando nisso, tá? Mas esse é um dos alvos onde está se procurando diferença de suscetibilidade. Tem razão. Boa pergunta.
Uma outra pergunta aqui é sobre se existe algum outro vírus que as características do RNA e comportamento fossem semelhantes ao coronavírus que pudesse espelhar os resultados de desfecho gestacional. Sim, essa é uma ótima pergunta, porque o SARS-CoV-2 ele é o CoV-2 porque já existiu o SARS-CoV, tá? Que é o coronavírus que deu a primeira epidemia no início dos anos 2000, eu não me lembro exatamente, mas já no século XXI, tá? E por isso que a gente também está mais tranquilo. Que boa pergunta quem fez, né? Eu sou gaúcha, né? Tu fizeste. Porque outros coronavírus não são teratogênicos, tá? Então, há uma tranquilidade nesse aspecto. Ainda que o Zika, por isso o Zika também era um flavivírus e a gente não tinha muitas evidências de teratogenicidade de outros flavivírus, mas tinha exceções, tá? Tinha exceções em animais, dos flavivírus, estou falando, tá? O vírus da infecção do Nilo Ocidental e outros em animais, tá? Para os coronavírus, não, nem em animais, nem em humanos, outros coronavírus não parecem ser teratogênicos. Então, isso também nos dá uma certa tranquilidade, tá? Nós temos uma pergunta aqui que o nosso colaborador aqui já fez algumas vezes e eu peço desculpas, eu deixei passar. Ele pergunta se a taxa de mortalidade materna pela Covid-19, se você sabe qual é a taxa materna de mortalidade. Não sei te dizer, tá? Eu teria de olhar agora numa literatura, mas, de novo, ela tem que ser controlada. Se eu te disser um número, esse número não vai ser significativo, porque eu não vou poder comparar. Deixa eu te explicar com muito mais probabilidade, no grupo das gestantes que entram para a investigação, são as que têm comorbidade. Tá? Nós ainda não estamos em nenhum lugar do mundo onde todas as grávidas são testadas, de forma que no Brasil e em vários outros lugares, mulheres que têm a infecção, como eu vou dizer, moderada, tá? Aquela que não dá muitos sintomas, ela pode não ser testada, tá? Então, isso é um problema grande, e aí eu vi o Newton, a SARS é 18%, e isso que tu está falando é importante. A SARS é diferente da Covid-19, porque a SARS costumava dar sintomas logo no início que levava quase todo mundo a teste, tá? A SARS-CoV-2, ela tem uma diferença que ela tem um espectro de sintomatologia muito maior. Então, eu tenho até casos assintomáticos, né? E casos oligossintomáticos, e os casos sintomáticos e graves estão mais associados a comorbidades, tá? Então, é difícil de dizer a taxa de mortalidade das grávidas, porque eu ainda não sei o meu denominador, eu não consigo saber quantas grávidas realmente tiveram SARS-CoV-2, tá? Agora, dessas que entraram aí nos estudos, eu teria de dar uma olhada, tá? Mas eu acho que é bem menos do que 18%, tá? Mas fico devendo essa. Não vou chutar. Flavinha, olha, nós estamos chegando no final da nossa live e o Insta termina em 1 hora. Então, eu gostaria que você respondesse rapidamente uma pergunta aqui do Dr. Rupiloto sobre se a cloroquina é transmissível pelo leite materno. E depois... Sim, a cloroquina, né? Se ela passa no leite materno, ela passa em muito pouca quantidade e não é contraindicada na amamentação, tá? Claro, porque eu posso ter uma puérpera, uma lactante, né? Uma mulher lactante que talvez tenha que usar. Não há contraindicação também da hidroxicloroquina e da cloroquina. Até vou dizer o seguinte, eu preferiria sempre recomendar a hidroxicloroquina, menos para efeito, que a gente já sabe, né? Mas é a que a gente tem mais estudos agora na literatura. A cloroquina ela é mais usada na África para malária, e aí as doses são diferentes também. Para lúpus, que é o melhor modelo agora, né?
é a hidroxicloroquina que é de escolha e essa está autorizada durante a gravidez. Tá? Gravidez não, sim, ok. Amamentação, tá? Desculpa. Então, agora, Lavínia, a gente está no finzinho. Então, eu queria que você deixasse assim, os seus highlights, as coisas mais Tá. importantes para a gente poder finalizar. Highlight 1, tá? Não se preocupa se engravidou e a gente está no meio da pandemia da Covid. Estamos todos assustados, as mesmas recomendações para se proteger. Se por acaso, independente de qualquer causa, você tiver febre alta no início da gravidez, não se assuste e use antitérmico, tá? Dipirona, paracetamol, o que for necessário, tá? Cuidado apenas com ibuprofeno, porque parece ter uma interação ali, tá? Terceiro, se você tiver a Covid, até o momento, fique calma, curta a sua gestação, tá? Cuide-se, que até o momento a gente não tem nenhuma notícia alarmante para você grávida. Lavínia, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Espero que a semana que vem vocês estejam conosco. O tema vai ser pandemia e predisposição hereditária ao câncer, com a Patrícia Prola e a Maria Isabel Achatz. Eu vou estar de ouvinte, não de moderadora. E eu gostaria de agradecer muito a Lavínia e já fica o convite para daqui 6 meses a gente tornar esse assunto de gestante, feto e recém-nascido com Covid. Isso, E só para complementar, nós temos um serviço de informação sobre teratógenos que na página da SBGM a gente publica atualizações, tem os nossos boletins, vai sair um novo agora, que eu revisei por causa da live, né? E ali tem os contatos conosco também, tá? Então, gente, boa noite. Peço desculpa pelo travamento aqui dos problemas técnicos, mas eu tenho certeza que a Lavínia foi excelente em tudo que ela disse e todo mundo pôde aproveitar. Boa noite e até a próxima. Tchau.